Olá, galerinha, bem-vindos a mais um Paulinha Me Salva. Chega junto para somar, vai deixando seu like, compartilha, se inscreve no canal, ative as notificações e deixe suas dúvidas nos comentários. Hoje, o vídeo de hoje vai para a galerinha que está aí no sexto ano. Neste capítulo, nós vamos estudar um pouco sobre a contagem primitiva, como os povos antigos começaram a contar, e vamos estudar alguns sistemas de numeração. A origem dos números vem desde uma época em que nem a linguagem escrita existia ainda, né? A humanidade levou centenas e milhares de anos para construir a ideia de número, até construir os conjuntos numéricos, até chegar aos algarismos que nós utilizamos hoje em dia. Né? Parte da história conta que os povos antigos começaram a comparar quantidades, reconhecer quantidades e representar essas quantidades usando objetos como pedrinhas, como gravetos, essas coisas. Não é à toa que até hoje nós falamos calcular. Calcule isso, calcule aqui. Cálculo, a palavra cálculo significa pedra, porque o homem primitivo, né, segundo a história, ele começou a contar usando pedrinhas. Alguns dos povos primitivos usavam gestos, ou os dedos, partes do corpo, né, um pouco mais de um século. Né, descobriram que existia um povo lá no continente do sul-africano que eles só conseguiam contar até dois. Eles contavam um, dois, e a quantidade de três em diante eles usavam apenas o termo muitos. Já com a evolução da vida comunitária, o homem começou a fazer agrupamentos de 5 e 5, de 10 e 10, ou 20 e 20, usando as mãos, os dedos dos pés, né? Ou as duas mãos, ou os dois pés, ou as duas mãos e os dois pés. 5 e 5, 10 e 10 e 20 e 20. Como eu falei, alguns usavam montes de pedrinhas, ou ainda pedaços de ossos, de madeira. Existia ainda uma tribo, uma em Nova Guiné, que usava partes do corpo, como o nariz, o ombro, o antebraço, né? Cada um representava uma quantidade. Dentre os sistemas de numeração que nós vamos estudar, tem o sistema de numeração egípcio, que usava essa escrita chamada de escrita cuneiforme, em que eles pegavam placas de barro, né, de argila, ainda mole, e usavam bastões de ponta afiada, como se fosse uma lança no formato de um lápis, em que na ponta tinha um pedaço de metal afiado, em que eles cunhavam, né, faziam a escrita nessas placas de barro. Cada sistema de numeração tinha suas regras, seus símbolos e a sua escrita. A egípcia, gostava de fazer agrupamentos de 10 em 10, e para cada um desses agrupamentos ele tinha um símbolo. Então, temos aqui, para o 1, este símbolo, para o 10, o 100, 10.000, para o 1.000, 10.000, 100.000 e 1.000.000. Cada um desses símbolos tinha um motivo. Esse aqui é porque antes eles usavam gravetos para representar unidades. Por isso que para o 1 tem esse símbolo. Aqui é representando uma alça, um pedaço de corda. Esse aqui é um pedaço de corda dobrada. Esse aqui é a flor de lótus. Esse aqui representa um dedo dobrado. Esse aqui é um girino. E esse aqui é uma pessoa na posição de louvor aos deuses. Então, a regra do sistema egípcio. Esses são os símbolos. Cada sistema importante de se estudar são os símbolos, as regras, e a escrita.
Então, a contagem era feita em agrupamentos de 10 em 10. Esses são os 7 símbolos básicos. Ainda não existia um registro para o zero. Cada símbolo tem sempre o mesmo valor, independente da posição dele escrita. Então, se você colocar, por exemplo, esse e esse, é 11. Mas se você colocar esse primeiro e esse, é 11 também, porque esse sempre vai representar 10 e esse sempre vai representar uma unidade. Por exemplo, temos a alça, o gravetinho e o gravetinho. Então, são 10, 10, 1 e 1, ou seja, 22. Nesta posição, mesma coisa. Esse vale 1, esse vale 10, vale 10. Então, total, 22. Temos aqui 175, ou seja, 100 mais 70 mais 5. 5 unidades, 7 dezenas e 100 centenas. Então, para cada um temos seu símbolo. Para o 100, temos o desenho da alcinha dobrada. Então, vamos aqui e fazemos a alcinha dobrada. Para o 70, nós temos 7 dezenas. Então, fazemos 7 alças aqui, como esse. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E para 5 unidades, fazemos aqui 5 gravetinhos. Para o 196, mesmo esquema. Fazemos o símbolo para o 100. Temos 9 dezenas, então 9 alcinhas. Seis, 7, 8, 9. E 6 unidades. Então, 6 gravetinhos. Pronto. 247. Fazemos aqui 200, 40 e 7. 367. Vamos lá. 300, 3 de 100, 60, 6 de 10 e 7 unidades. Então, 7 gravetinhos. 1247. Vai lá na tabelinha, pega o símbolo do 1000, que é a flor de lótus. Temos aqui o 1000, que é a flor de lótus. Aí temos aqui 2 centenas, 3 dezenas e 4 unidades. Aqui temos os números a seguir, estão representados com símbolos do sistema de numeração egípcio. Reescreva-os utilizando o nosso sistema de numeração. Nós temos aqui, ó, esse é o símbolo do 100, esse aqui é o do 10, esse aqui é o do 1. Então, o total nós temos 111. Aqui nós temos 2 centenas, então temos 200. Temos 1, 2, 3, 4 dezenas, então 40.
e 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades. Total 246. Aqui nós tínhamos a flor de lótus e 1. Então, nós vamos ter 1001. Aqui nós temos o dedo dobrado, que representa 10.000. Então, vamos ter 10.000 mais 2 flores de lótus, então 2.000 mais 3 gravetinhos, então 3. Somando, vamos ficar com 12.003. Compare os números representados na escrita egípcia e preencha os espaços com os símbolos igual, maior ou menor em cada caso. Aqui nós temos os mesmos símbolos nas mesmas quantidades. Então, aqui nós temos 10 e 5, 15, 10 e 5, 15. Então, aqui eles são iguais. Aqui nós temos símbolos diferentes, então eles serão números diferentes. Aqui nós temos 2 com 10, 12 com 2, 14. Com esse aqui, que é o símbolo do 100, temos 114 desse lado aqui. Desse lado aqui temos 114. Aqui nós temos 2 e 10, 12, 2 e 10, 12. Aqui temos desse lado 24. Então, este é maior que esse. Aqui nós tínhamos a pessoa ajoelhada, louvando aos deuses. Então, esse é o símbolo de 1 milhão. Nós temos aqui 1.110. Temos 1.110. Aqui nós temos 1 milhão também, mas nós temos 210. Temos 1.210. Então, esse é menor. E aqui nós temos 100 e 1, 2, 3, 4, 5. 105. 105 desse lado e 110 e 1, 2, 3, 4. 114 desse lado. Então, esse também é menor. O sistema de numeração babilônico já gostava de fazer sua contagem não com base no agrupamento de 10 em 10, mas com base na contagem de 60. Eles tinham 9 símbolos para as 9 unidades de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e uma outra representação, outro símbolo a partir da dezena. Também não havia um símbolo para o 0, mas o babilônico, diferente do egípcio, ele se importava com a posição. Então, números em posições diferentes indicam quantidades diferentes. Por exemplo, vamos representar o 23. Vamos lá na tabela pegar o símbolo para o 20, que é esse aqui. O 20. E o símbolo para o 3, que é este daqui.
Tenho certeza que você vai fazer um desenho bem mais bonito que o da tia, porque desenhar no computador não é fácil. 54. O símbolo para o 50 é esse. Respeitando esta posição, igualzinho tá lá, na posição que tá lá, porque é a regrinha do sistema babilônico. Ele coloca 2 aqui e coloca 3 aqui para fazer os 50 nesta posição. E vamos lá pegar o símbolo para o 4, que é este aqui também, este símbolozinho aqui, nessas posições, igualzinho tá aqui. Também vamos aqui do lado, fizemos os 50, vamos fazer o 4. 2 em cima e 2 embaixo. Para o 65, vamos pegar o símbolo do 60, que é este. Aqui. O símbolo do 5, que é este aqui, respeitando cada símbolo na sua posição. Então, 3 em cima e 2 embaixo. Vamos lá. 3 em cima e 2 embaixo. Percebam que o 1 e o 60 são iguais os símbolos. Como é que você vai saber a diferença entre 1 e o 60? Pela posição. Perceba que o 11 vem o 10 primeiro e o 1 depois. Agora, quando você vai fazer, por exemplo, 65, como nós fizemos, então o do 60 vem primeiro e o 5 depois. 47, vamos fazer o quê? 40 não tem aqui na tabela, mas perceba aqui 40 é 20 mais 20, então vamos fazer 20 mais 20. Então, vamos fazer aqui 20, 20, 40. E para o 7, tá aqui o 7 com essa representação nessa posição. Vou aqui, faço o 7. 4 em cima. E 3 embaixo. Quando você for responder sua tarefinha, capricha, faz o desenho lindo. 32. Vamos fazer 3 de 10 e pegar o símbolo do 2. E o 2. 69. O símbolo do 60, que é esse, e o 69, que são 3 em cima, 3 no meio e 3 embaixo para fazer o 9. 71, gente, não tem o do 70, mas nós fazemos assim. 60, que é esse. Aí colocamos mais 10, que é esse, porque 60 mais 10 dá 70. Então, fazemos o 70 assim. E por último, o 1. Então, 71. O 20. O 20. E agora temos o sistema de numeração romano, que utiliza como base
né? Também não tenho a representação para o zero. E os símbolos que representam quantidade de 5 em 5 são, na verdade, letras. Eles usam maiúsculas, certo? O I, o X, o C, o M, o L, o D, dentre outras letras. A regra é que os símbolos 1, que é o I, o símbolo I, o X, o C e o M, podem ser repetidos até 3 vezes consecutivas. Ou seja, se esse aqui é o 1, os demais seriam esse aqui é o 1. Para fazer o 2, faço ele 2 vezes. O 3. Só que aí, para fazer o 4 não tem. Tem o 5. Por quê? Eu não posso fazer o I 4 vezes para representar o 4, porque a regra é que cada símbolo só pode ser repetido 3 vezes consecutivas. Então, temos o 1, o 2 e o 3. Tem um símbolo para o 5. Para o 4, escrevemos I e o V. Porque com isso indicamos que estamos fazendo 5 menos 1. Então, tem-se o 4. E assim continuamos. 6, fazemos o 5 mais 1. O 7, 5 mais 2. O 8, 5 mais 3. Só que para fazer o 9, novamente, não posso repetir o I 4 vezes, porque ele só pode ser repetido 3 vezes. Então, não temos o 9. Temos o 10, que é o X. Para fazer o 9, podemos fazer I, X. Isso indica que estamos fazendo o 10 menos 1. Temos o 9. Então, usamos esse princípio, obedecendo essa regrinha, para construirmos ou escrevermos qualquer número no sistema de numeração romano. Outra regrinha é se queremos escrever, por exemplo, 1000, 2000, 3000, 4000, ou então 1000, 1.000.000, 1.000.000.000, 1.000.000.000 e assim sucessivamente. A cada conjunto que tivermos de zeros, por exemplo, 9.000, podemos fazer o símbolo para o 9 e colocar uma barrinha em cima. Se temos, por exemplo, 4 milhões, podemos escrever o 4 e 2 barrinhas em cima. Cada barrinha para indicar um conjunto de multiplicativo de 1000. Vamos treinar agora. Vamos escrever 21 no sistema de numeração romano. O 20, podemos fazer o 10 duas vezes. Então, X e o I para o 1. 365. Então, 300 está na casa das centenas. Para a centena, o símbolo que nós usamos é o C. Então, vamos ter aqui C, C, C. Para o 6, que é 60, nós podemos fazer o seguinte: 50, que tem o símbolo do 50, mais 10. Então, temos aqui o símbolo do 50, que é o L, e fazemos LX, porque seria 50 mais 10 para dar o nosso 60. Então, LX para fazer 60. E, por último, o 5. Aqui temos 3.640. Para o 3.000, nós podemos fazer ou MMM 3 vezes, ou
colocamos simplesmente o símbolo do 3 com uma barrinha em cima. Ou fazemos M, M, M. Para os 600, podemos fazer 500 mais 100. Temos aqui o símbolo para o 500, que é o D, do 100, que é C. Então, fica DC. D, D, C para os 600. 40 não tem. Então, fazemos aqui 50 menos 10 para chegar no 40. 72. Também não temos, mas podemos fazer 50 mais 20 para chegar no 70. Então, 50 mais 20. E aqui o 2. 587. Pegamos o símbolo do 500. D. D. 80. Podemos fazer 50 mais 30. E aqui o 7. 5.455. Para os 5.000, nós podemos fazer 5 com uma barrinha em cima. Fazemos os 5.000. 400 não tem, mas nós podemos fazer 500 menos 100. Então, vai ficar aqui 500, que é o D, menos 100. Vai ficar CD, então. E 55. Pegamos o símbolo do 50. E aqui o 5. 123. Pegamos o símbolo do 100. Do 20 e o 3. 1.236, o do 1.000, 230 e o 6. 7.963. Fazemos o símbolo do 7. Colocamos a barrinha em cima. O 900, gente, também não tem 900. Mas para chegar no 900, podemos fazer 1.000 menos 100. Então, pegamos o símbolo do 1.000 menos 100. Então, vai ficar CM. Aqui, CM. 600 não, 60. Fazemos 50 mais 10. E aqui o sistema de numeração indo-arábico, que é o nosso sistema que usamos até hoje. Ele foi desenvolvido pelos hindus e divulgado pelos árabes. Por isso que ficou conhecido como sistema de numeração indo-arábico. Indo-arábico. O matemático árabe Al-Khwarizmi, nome do qual vem a palavra algarismo, depois de estudar e compreender o sistema dos hindus, divulgou-o pela Europa por meio de seus escritores. Não é à toa que até hoje nós chamamos cada símbolo que aparece em um número de algarismo. Por exemplo, no número 825, temos os algarismos 8, 2 e 5. Este sistema, ele é considerado uma das grandes invenções da humanidade. Por quê? Perceba que apenas com 10 símbolos nós construímos todos os outros números que existem no nosso sistema. Então, o nosso sistema, que é o sistema indo-arábico, ele tem 10 símbolos.
é o sistema que tem o símbolo para o zero, que é esse aqui. Então, entenda que a forma com a qual nós escrevemos os números nada mais é do que símbolos que representam as quantidades. Então, qual é o símbolo para uma quantidade nula? O símbolo para nada é o zero, este é o símbolo. Os outros símbolos são o 1, o 2, o 3, a forma com a qual escrevemos o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Todos os outros números do nosso sistema, os outros números que nós usamos, são construídos a partir desse. Por exemplo, se eu for construir o número 25, vou usar os símbolos 2 e 5 nessa ordem. Então, aqui observe a evolução desses símbolos, como eram escritos, até chegar à forma com a qual escrevemos hoje. Então, algumas regras do nosso sistema são: temos aqui agora uma representação para o zero. A base da nossa contagem é de 10 em 10. Perceba que construímos a partir do 10 construímos até o 20, depois novamente até o 30, depois novamente até o 40, depois até o 50 e por aí vai. Em cada quantidade representada, os algarismos têm um valor absoluto de 0 a 9, um valor relativo e um valor que depende da posição que o número ocupa. Ou seja, se escrevemos aqui, por exemplo, se escrevemos 25, o número 2 nesta posição não representa mais o valor absoluto de 2. Se ele está nessa casa, ele representa, se ele está nesta posição, ele representa o 20, representa 2 vezes o 10, ou então 2 dezenas. Então, o número, o valor que o número está ocupando depende da posição que ele ocupa. E se eu tivesse assim, novamente, o 2 aqui estaria com outro valor. Por isso dizemos que esse sistema se baseia no princípio posicional. A essas posições, nós damos o nome de classes e ordens. Por exemplo, aqui nós temos unidade e dezena. Então, essas são as unidades simples, são unidade, dezena e centena. Quando saímos disso para números maiores, aí entramos agora nas classes. Então, as 3 primeiras são as unidades simples. Continuando, vamos ter as classes dos milhares, em que eu tenho, por exemplo, 10.000, 20.000, 30.000, 100.000, 300.000, até 999.999. Posteriormente, temos as classes dos milhões, a classe dos bilhões, a classe dos trilhões e assim sucessivamente. Então, dentro de cada classe, temos as 3 ordens: unidade, dezena, centena. Sempre começamos essa contagem da direita para a esquerda. Então, de acordo com uma ordem, a classe, temos o valor que esse algarismo, que esse número está valendo. O valor que esse número tem de acordo com a ordem e a classe. Por exemplo, o número 5.757 tem 4 ordens, aqui tem 4 algarismos e 2 classes, a classe simples e temos ainda aqui a classe do milhar. Complete os espaços em branco de acordo com as sentenças correspondentes. Lembre-se de considerar o sistema de numeração decimal. Então, temos aqui 6 milhares, então 6.000, 5 centenas, então
6.500. 0 dezena, então não tem nenhuma dezena. E 8 unidades, então teremos 6.508. Então tá aqui, venho aqui, coloco letra A. Números de dois algarismos menores que 100, em que o algarismo nas unidades seja 1. Então, vamos procurar pelos números em que a unidade seja 1. Então, temos aqui o 11. Temos ainda o 21. O 41. O 51. E o 91. Todos eles são menores que 100 e possuem 1 na unidade. Temos aqui o maior número com 6 algarismos diferentes. Então, temos apenas uma opção, esse aqui, ó, tem 6 algarismos e os seus algarismos são diferentes. C. O maior número de 3 algarismos com 4 algarismos, o primeiro número com 4 algarismos é o 1000. O primeiro número com 4 algarismos. O antes dele vai ser o maior de 3 algarismos, então é o 999. Então, aqui está ele, letra D. O menor número com 5 algarismos é o primeiro número da contagem que aparece com 5 algarismos, que é o 10.000. Eu aqui coloco letra E. E por último, o menor número com 4 algarismos diferentes dos números que aparecem aqui é este. Então, eu aqui coloco letra F. Observe o quadro que representa a população dos 5 países mais populosos do mundo. Representa esses números no quadro de ordens e classes a seguir. Então, começando com a China, temos aqui, da direita para a esquerda, temos 0 na unidade, 0 na dezena, 0 na centena, temos 6 na unidade de milhar, 9 na dezena de milhar, 1 na centena de milhar. Depois temos 4, 0 e 3, 0, 3 e 1. Índia, temos 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 6, 4, 2, 6, 4, 5, 6, 0, 5, 6, 0 e 1. Nos Estados Unidos temos 0, 0, 0 na unidade simples, na dezena simples, na centena simples. 3, 4, 0 na do milhar. 3, 4, 0 na do milhar. E 2, 9, 4 na dos milhares. 2, 9, 4. Este aqui
Quais países apresentam a população com número de 4 classes e 10 ordens? Os dois que apresentam aqui, ó, as 4 classes dos bilhões, dos milhões, dos milhares e das simples são a China e a Índia. E desses números, qual é a maior classe que apareceu? A dos bilhões. Complete a tabela a seguir, compondo ou decompondo os números. Aqui o número está decomposto, separado, cada um na sua ordem. Vamos unir. Temos 30.000, 5.000, 100, 20 e 3. Vamos ficar com 35.123. Esse aqui nós vamos decompor, porque ele já está composto. Então, temos aqui primeiro 80.000. Mais. Não tem unidade de milhar, então partimos para a próxima. Temos 200. 200 mais o 30 mais o 5. Aqui temos 60.000, 7.000, 60 e o 7. Respeitando cada classe e ordem, vamos ficar com 67.067. Esse aqui, vamos ficar primeiro com, perceba, 100.000, depois 50.000, depois 3.000, e por último, mais 2. Escreva o número formado por 5 centenas. Então, temos 500. 4 dezenas, temos 40. E 7 unidades. Então, 547. 8 unidades de milhar. Então, se são 8 unidades, vamos ter 8.000. 3 centenas, então 300. Uma dezena, então 10. E por último, 5 unidades. Vamos ficar então com 8.315. Escreva os números abaixo usando algarismos indo-arábicos. 2.132. Então, 2 milhões é assim. Este é o 100, este é o 30 e este é o 2. Juntando tudo, vamos ficar com 2.132. 25.000 é esse. E esse aqui, o 200. Juntando tudo, vamos ficar com 25.200.